Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Deus seja sempre louvado, Deus seja sempre enaltecido. Já agradecendo a Deus nesta manhã de quinta-feira, 18 de maio. Grande é o cuidado de Deus, por isso estou aqui mais uma vez, para juntos aprendermos mais uma lição. Deus é fiel em todo o tempo. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus coloque temor dentro do nosso coração para obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Porque enquanto estiver dentro do nosso coração esse desejo por temer a palavra, por obedecer os mandamentos do Senhor, Deus é conosco. Enquanto nós estamos dispostos a obedecer ao que está escrito nas Escrituras, Deus é conosco. A partir do momento que nós queremos fazer do nosso jeito, infelizmente, irmãos, Deus não tem acordo com erro. Deus não tem acordo com pecado, com desobediência. Amém? Então que nós venhamos temer a esse Deus, temer e tremer. Reverência, não é medo. Reverência, amém? Desejando a todos quantos já estão me ouvindo um dia abençoado, com a graça de Deus, com a proteção de Deus sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus Cristo. Falo para mim, falo para você, vamos temer, é a melhor escolha, irmãos, para o cristão, sempre foi, sempre será, a melhor escolha para todos nós é a obediência, é obedecer. Não vou fazer desse jeito porque eu acho melhor assim. O meu acho não é o mesmo que Deus acha. O meu pensar não é o mesmo pensar de Deus. Então sempre é melhor obedecer a Deus. É melhor. Nós vamos ver aqui, irmãos, de um homem que ele não fez pouco caso da palavra de Deus, não obedeceu, achou melhor fazer do seu jeito, deu ouvido ao povo, temeu ao povo e Deus não honrou, não abençoou aquele rei. Nós sabemos muito bem quem é o rei Saul. Deus o rejeitou, porque ele rejeitou primeiramente a Deus. Então Deus não tem acordo com o pecado, não adianta, irmãos. Nós queremos nos enganar achando que Deus é comigo em todo o tempo. Não é. Porque se eu desonro a palavra dele, se eu quebro os princípios, não tem como, irmãos. Nós precisamos ter esse cuidado. Sempre o melhor é obedecer, que Deus nos ajude a obedecer a sua palavra, amém? Abre aí, por gentileza. Deus tinha dado uma ordem para ele, para Saul. E ele não fez conforme Deus mandou fazer. Não importa o que Deus mandou fazer. Se Deus mandou, nós precisamos obedecer o que ele mandou, irmãos. Por mais que pareça loucura aos nossos olhos, por mais que pareça até um absurdo aos nossos olhos, mas se foi Deus que mandou, se você tem consciência, foi Deus que mandou, ele está mandando através da palavra, a palavra é de Deus, então eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Que Deus gere temor, irmãos, essa manhã no nosso coração. Veja, irmãos, aqui, olha, Samuel está aqui corrigindo ele severamente. E veja o que Samuel está dizendo para ele. 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22. Veja que a correção aqui que vem da parte do Senhor. Mas Samuel está sendo um instrumento nas mãos de Deus aqui para corrigir ele severamente. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti,
para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transpassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me do meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Olha que coisa séria, irmãos, aqui. Ele se arrepende, mas não se arrepende de coração, não, irmãos. Deus, ele não é injusto. Deus, ele não é perverso, como muitos têm. Deus como perverso, como carrasca. E eu já ouvi pessoas dizer: como é que pode? Davi pecou muito mais. Davi fez mais erro do que Saul. Não dá para entender. Querendo, como de alguma forma... querer achar, irmãos, nós precisamos ter cuidado, ter temor. Deus conhece o íntimo do nosso coração, porque ele não perdoou, porque ele rejeita Saul. Saul não tem verdade não, irmão. Saul não tem sinceridade no coração não. É somente com a boca que ele está falando. Por que Deus rejeita ele? Deus não vê verdade neste homem. Deus não vê sinceridade nele. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. A aparência é uma coisa. É um homem de Deus, parece. Mas Deus é quem conhece no profundo. É uma mulher de Deus. Mas Deus é quem conhece no profundo. Mas fala em língua, fala em mistério. Diz que Deus vai fazer isso e Deus vai fazer aquilo. Deus é quem sabe. Deus é quem conhece o profundo da pessoa. O íntimo da pessoa. Não cabe a nós dizer quem é e nem quem não é. Mas... Deus conhece, irmãos. Deus conhece. Eu tenho pedido a Deus muito graça, misericórdia. Senhor, me ajuda a te obedecer. Me ajuda a te honrar. Não só na presença de A, B ou C, mas no oculto. No oculto. Não fazer algo para demonstrar algo para alguém no oculto, que quem me vê, que quem me conhece é Deus. Eu tenho que temer a Deus, não é o povo não. O que A, B ou C, seja lá quem for, vai pensar de mim, eu não estou me importando não. Quem tem poder para me libertar, para me transformar e para me salvar é Deus. E se Deus me rejeitar? Eu não vou falar isso não, que o povo pode até pensar mal de mim. Eu não vou fazer isso. Ele diz aqui, irmãos, que temeu o povo. Então o povo achou melhor o quê? Separar algumas ovelhas, dizendo que era para sacrificar para o próprio Deus, e ele deixa. E ele vai fazer o que o povo está dizendo. Olha o que ele vai dizer aqui, irmãos. Vamos voltar aqui só um pouquinho. Em nome de Jesus Cristo, 1 Samuel 15, no 21, olha. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vaca, o melhor do intérito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Deus está interessado no melhor, irmãos. O melhor, eu volto a repetir o que eu falei no início, o melhor sempre será obedecer. Foi Deus que mandou fazer algo, determinada coisa, para mim e para você, devemos fazer sem temer a ninguém. E ele aqui, olha, ele preferiu ouvir o povo. Ele preferiu dar ouvido ao que o povo falou. Então, separado, dizendo que era para o Senhor. O Senhor recebeu? Por isso que eu tenho, sabe, irmão, eu tenho dificuldade, eu tenho o maior, sabe, medo, não é nem medo, irmão, eu não digo que é medo, mas é temor mesmo, reverência. Eu digo: Senhor, se o Senhor não vai na minha frente, não deixa que eu vá para determinado lugar, porque, irmãos, eu temo a esse Deus, eu tenho reverência, tenho esse temor. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos algo quando Deus não está na frente e você vê que as coisas não dão certo, porque você foi só, porque você fez só. Aqui ele preferiu dar ouvido ao povo. E ele chega a dizer, como eu li aqui já quase no final, ele diz aqui que temeu o povo. Ele deixou de temer a Deus. Irmãos, quando nós deixamos de temer a Deus, nós tememos qualquer coisa menos a Deus. E isso não pode acontecer no nosso meio.
Não devemos temer. Se foi por rei, por presidente, seja lá para quem foi, Deus mandou corrigir, eu preciso ir lá e corrigir e falar o que está na Bíblia para essa pessoa. Se foi Deus que me mandou ir lá, olha, vai lá, prega a minha palavra. Agora, depois que pregou e ele não quis, pode deixar. Agora é com ele e Deus. Agora a minha parte é falar o que está na Bíblia. É falar o que está escrito. Então Samuel, irmãos, aqui repreendia ele severamente a mando de quem? De Deus. Samuel era servo de Deus. E estava dando um recado aqui que Deus tinha rejeitado ele. Simplesmente porque ele rejeitou a palavra. Então se eu ou você não obedece o que está escrito, o que vai acontecer? Deus vai nos rejeitar também, irmãos. Então que Deus coloque temor. O melhor sempre foi, sempre será, que nós nunca vamos esquecer. É obedecer a Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Vou fazer desse jeito porque eu acho até melhor assim, não. Mas se Deus não está na direção, se não está alinhado à palavra de Deus, está repreendido em nome de Jesus Cristo. Não vou fazer não. Deus não se agrada disso não. É isso que Deus quer para o seu povo, irmão, nesse tempo. Nesse momento, em todos os tempos, foi o que Deus quis, que nós, que os servos de Deus, que Ele separou, viesse temer a palavra dEle, simplesmente a palavra dEle. Temer a palavra dEle, irmãos, não ter medo do homem, não. Seja quem for, não temas, porque ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém vai estar nunca acima da palavra de Deus. Então, que eu venha temer de verdade, que você que me ouve nesta manhã venha temer de verdade as escrituras sagradas. E nunca o homem, nunca sistema, e nunca nada. Para quê? Para que Deus não venha rejeitar a mim e a você. Ele estava interessado mais em se aparecer e não obedecer a Deus. Deus conhece, irmãos, não adianta não. Deus conhece o íntimo de cada um de nós, não adianta. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, só até aqui. E ele foi rejeitado, irmãos, e nós sabemos muito bem qual foi o fim dele. Foi triste, irmão, foi lamentável. Quando o Espírito de Deus não é sobre alguém, irmão, nós só vamos fazer coisa errada. E o pior, vai achar que está certo. Saul sabia muito bem que era errado consultar adivinho. Ele sabia, irmãos, ele feria os princípios da palavra de Deus em todo o tempo. Ele conhecia a Bíblia. Mas quando o Espírito de Deus não é em uma pessoa, não está mais sobre uma pessoa, infelizmente, irmãos, vai fazer tudo ao contrário. Vai se perder. Então que Deus nos ajude a obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Em qual área nós temos sacrificado, irmãos? Sacrificando coisas, colocando coisas no lugar, achando que Deus está recebendo, quando Deus não está recebendo, porque sempre o melhor, repito, é obedecer. Não tem pra onde correr não, irmão, não tem outra escolha não. Não tem outra escolha, é obedecer. Se eu não estou obedecendo, então estou sacrificando. Eu estou enganando a mim mesmo, menos a Deus. Que Deus tenha misericórdia, vamos orar. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, para que nós não venhamos ser rejeitados por Deus e se perder, porque sem o Espírito de Deus, por isso que Davi orava, irmãos, olha aí a sinceridade de Davi. Davi tinha tudo aparentemente, mas sabia que se perdesse o Espírito Santo de Deus, ele estava perdido, ele ia ficar desnorteado, por isso que ele clama, se humilhando, pedindo que Deus não tire o Espírito Santo dele, irmãos. Por isso, Deus vê verdade nele, e em Saul, Deus não vê verdade. Deus é quem conhece, não adianta. E quando ele vê verdade, irmão, nesta manhã nós vamos clamar, Senhor, põe temor. Senhor, que teu Espírito nunca venha sair de mim, nunca venha se apartar de mim, para que eu não venha me perder, para que o Senhor não venha me rejeitar, que eu venha sempre temer a tua palavra, que eu venha sempre obedecer os teus ensinamentos, os teus mandamentos, para que eu não venha me perder. Porque que adianta tanto conhecimento, irmãos, e se perder? Ele conhecia muito bem, ele sabia as leis de Deus qual era, e mesmo assim se perde, irmãos, por desobediência, por rebeldia. Que Deus tenha misericórdia. Vamos orar, irmãos. Sejamos sinceros perante a Deus.
no oculto, mesmo quando ninguém está vendo, mas você é honesto, você é sincero, você é reto perante a Deus. Deus, ele vai se agradar de ti, vai derramar o Espírito Santo dele sobre você, vai dar graça para você vencer as aflições, vencer as tentações, vencer seja lá o que for, porque ele tem visto verdade. Amém? É isso que Deus espera de cada um de nós, verdade, sinceridade. Ele não viu em Saul. Foi isso, irmãos, foi isso que Deus rejeitou, ele não viu verdade. Vamos orar. Pai santo, Pai querido, Pai amado, graças e graças nós te damos. Deus santo, Deus fiel, Deus bendito, meu Pai, tenha compaixão de nós. Porque sem ti, meu Deus, nós estamos perdidos. Sem teu Espírito Santo, meu Deus, nós estamos desnorteados. Nós não sabemos o que vamos fazer, porque perdemos o foco. Mas com o Senhor nos direcionando, meu Pai, nós temos visão. Nós temos certeza, nós temos, meu Pai, convicção. Nós não temos medo do homem, nós não temos medo de nada, porque sabemos que é o Senhor que peleja, que é o Senhor que vai à frente. Pai, nos ajuda a te honrar, a te obedecer a tua palavra, por mais dura que muitas das vezes pareça ser, mas nos ajuda a cumprir a tua palavra. Deus fiel, Deus bendito, se há alguém no nosso meio enfermo, seja livre, curado, restaurado. Se há alguém, meu Deus, que não entregou a vida para ti, nessa manhã venha, meu Pai, se entregar para ti, mas, meu Pai, com verdade, com sinceridade, com reverência à tua palavra, para que não seja rejeitado por ti. Deus querido, Deus fiel, não deixa que, meu Deus, o medo venha entrar dentro de nós. Medo, meu Pai, de tantas coisas, medo de temer ao Senhor, não deixa, meu Pai, para que nós não venhamos nos perder. Deus encerra entregando todos em tuas mãos, agradecendo ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém.